Uma das perguntas que mais eu recebo na caixinha da mentoria gratuita é o que é necessário para o atendimento na fisioterapia pélvica. O básico, o que precisa para começar. Então, eu preparei esse vídeo para vocês com 8 pontos fundamentais do que é necessário para o atendimento na fisioterapia pélvica. E eu espero que você esteja comigo até o final dele. Para quem não me conhece, meu nome é Joana dos Santos, sou fisioterapeuta especializada no atendimento voltado à saúde perineal e produtora de todos os canais de saúde perineal. Agora, antes de assistir todo esse vídeo, já curte aqui embaixo o vídeo, já deixa o seu comentário, né? Ou prepara o dedinho aí para deixar um comentário, porque só vai ter mais material se vocês deixarem o rastro de comentário por aqui, combinado? Então, é isso aí. Vamos ao primeiro ponto, tá? Primeiro e principal ponto em relação ao início no atendimento na fisioterapia pélvica. Querendo ou não querendo, é isso que a gente precisa, tá? Nós precisamos de um local confortável e seguro. Diferentemente de outras áreas da fisioterapia, de uma maneira geral, onde se tem muito atendimento, onde se faz muito atendimento com mais de um paciente, na fisioterapia pélvica, raras as exceções que a gente consegue executar dessa forma. Nós precisamos entender que é uma área da fisioterapia que precisa de um atendimento mais cuidadoso, mais acolhedor, mais específico. Então, é um ambiente que o paciente se sinta seguro e confortável, porque a gente vai estar trabalhando com um tripé da saúde perineal, saúde evacuatória, urinária e sexual. Eu estou mexendo nos maiores segredos, nos maiores anseios, né, onde nós, desde criança, somos educados a manter tudo em sigilo. A gente não fala quando a gente vai fazer cocô, a gente não fala quando a gente vai fazer xixi, a gente não fala quando a gente transa. E isso o paciente também acaba vivenciando, e esse é o momento, né, de entender que para atender esse público, a gente precisa, né, desse espaço, desse ambiente mais acolhedor e específico, beleza? Então vamos ao ponto 2. O ponto 2 são os materiais descartáveis. Eles são fundamentais para o nosso trabalho. Aqui inclui as sondas descartáveis, né, para utilização intracavitária ou superficial, né, o eletrodo de superfície, luvas, preservativos, tudo que seja de uso individual e que vai ser desprezado após o atendimento. Aqui também incluímos papel, rola de papel, lençol de papel, enfim, os aventais descartáveis, tudo que for necessariamente, né, de uso individual naquele momento e depois vai ser desprezado. O ponto 3 são os lubrificantes. A gente tem algumas possibilidades na prática clínica, tem alguns recursos que o pessoal acaba utilizando, além, né, do que eu vou recomendar para vocês, mas tenham muita atenção, tá? Quais que são os mais comuns de serem utilizados? O gel condutor, lubrificante íntimo, propriamente dito, né? O mesmo lubrificante da relação sexual que a paciente acaba utilizando, e os óleos vegetais. Por que eu não recomendo a utilização de óleos vegetais? Porque se eu utilizo óleo vegetal, eu preciso saber que a partir daquele momento não será mais compatível, né, com a utilização de qualquer dispositivo com látex, como os preservativos. Então, se eu não vou poder usar preservativo, eu não vou poder usar uma série de dispositivos após a utilização, né, desse óleo vegetal numa massagem perineal, por exemplo. Então, muita atenção em relação a essa utilização. E eu não vou nem entrar no ponto em relação às alergias, né, e às intolerâncias, porque esse é um assunto que a gente amplamente discute lá nas redes sociais, lá no Instagram, enfim. Mas fica a atenção para vocês sobre esse assunto. Eu indico utilizar o gel condutor, que é água polimerizada. Eu vou utilizar tanto para todos os procedimentos, né, com todos os dispositivos, como também, né, quando eu preciso utilizar como condução junto à eletroterapia. Enfim, é sempre a minha escolha durante o tratamento. O quarto ponto que eu trago para vocês, antes de grande parte dos recursos, é o material para cinésio. Por quê? A gente tem uma visão muito fechada de que o paciente na fisioterapia pélvica ele vai deitar na maca, ser atendido na maca, vai embora e acabou. Não. O paciente na fisioterapia pélvica ele precisa sair da maca. E para sair da maca, a gente vai fazer a utilização de alguns recursos de cinésio, como faixas elásticas, as bands, bastão,
macarrão de piscina, a gente consegue utilizar bastante. Bolinhas de todos os tamanhos, bolinha pequena, bolinha grande, bolinha média, bola suíça, bola amendoim, enfim. Espaldar também é super utilizado. Step, disco proprioceptivo, prancha instável, cama elástica, enfim, escada. Tudo que for, né, de utilização em qualquer área da fisioterapia, pensando em cinésio, a gente utiliza na fisioterapia pélvica também, tá? Além disso, tem os materiais específicos da fisioterapia pélvica, como os vibradores terapêuticos, bolinha de Benoit, os cones vaginais, que são recursos para cinésio, só que pensando, né, especificamente no assoalho pélvico. Certo? Até aqui tudo bem? Solta o joinha pra mim. Solta? Soltou? Beleza. Então outra coisa, se inscreve no canal. Não perde a oportunidade de receber o aviso quando o novo vídeo subir pra vocês, tá? Eu deveria fazer um outro vídeo com a parte 2, mas eu vou continuar no mesmo aqui. Espero que vocês venham comigo até o final. A quinta, né, o quinto ponto que eu trago pra vocês é a necessidade de ter um dispositivo de TENS FES simples. Por que eu falo TENS FES simples, tá? Porque vocês precisam saber manipular o dispositivo e mexer na corrente e não simplesmente pegar um aparelho e mexer botões ligando na função pipoca do micro-ondas, tá? Eu quero que vocês entendam por que precisa ter um tempo de subida, manutenção, de descida e repouso numa corrente que está estimulando a contração elétrica, por exemplo. O porquê que eu preciso trabalhar com uma frequência baixa no momento de uma neuromodulação. Então, eu preciso disso. Qual que é o aparelho que eu devo comprar? Compre um aparelho que te dê uma amplitude boa, tanto de frequência quanto de largura de pulso. O que é uma frequência boa, uma amplitude boa de frequência? Aquela que vai bem baixinha, o aparelho que tolere uma frequência de 5 a 10 Hz, até que vá a umas 50, 60, 70 Hz, por exemplo. Quando eu tô falando de largura de pulso, tem que ser um aparelho que tolere 150 a 200, né, microsegundos, até uns 500, mais ou menos, 500, 600, 700, já tá bem legal, tá? Tem aparelhos que não chegam a 700 e tudo bem, mas se chegar, melhor ainda, beleza? Eu preciso que vocês entendam a necessidade e o raciocínio que está por trás da utilização da corrente. Eu sei que essa é uma dor de vocês. Tem muito conteúdo vindo por aí para ajudar a tirar essas dúvidas, porque vocês precisam entender a utilização da corrente para poder exprimir dela, né, as melhores possibilidades terapêuticas possíveis. Porque, sim, é um recurso muito interessante e amplamente utilizado na fisioterapia pélvica, mas eu preciso saber o porquê que eu estou utilizando, beleza? Sexto ponto, então, são os materiais de educação em saúde. Antes mesmo de falar de outros recursos, eu trago esse ponto, porque é fundamental que vocês tenham em consultório. Eu sei que nem todo mundo tem dinheiro para investir num aplicativo que é caro de anatomia, que eu mostro muito para vocês nas aulas. Muita gente não tem dinheiro para investir numa pelve rígida, enfim. Mas, pelo menos, tenham em consultório as pranchas anatômicas, os desenhos. Passa eu ia falar padaria, passa na papelaria, plastifica esse material e utiliza uma caneta esferográfica para fazer desenhos em cima desse material. Apaga depois com um paninho com álcool e utiliza, mostra para o paciente. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter um link de materiais. Vou colocar prancha anatômica para vocês identificarem mais fácil, tá? São vários materiais. Essa é a primeira edição desse tipo de material que eu disponibilizo para vocês. É só imprimir, plastificar e mostrar para todos os seus pacientes. Eu tenho certeza que vai mudar a sua forma de ver o atendimento, beleza? O paciente que entende o que está acontecendo, ele vira muito mais participativo, ele se torna muito mais participativo durante o tratamento, e é isso que a gente precisa. Nós temos que entender que o nosso papel é de guiar o paciente e não de promover cura. Quando a gente vem de promoção de cura, a gente não alcança, né? A gente acaba saindo muito frustrado de todo o processo, e eu não quero que vocês passem por isso, eu quero que vocês tenham, né, tudo bem organizado na mente de vocês para chegar nos melhores resultados possíveis. Como sétimo ponto, eu trago para vocês a necessidade do uso de materiais para registro, tanto do tratamento quanto evolução do paciente.
Lá na graduação, a gente tem, né, a gente não passa no estágio, a gente não ganha o nosso diploma se a gente não faz evolução de todos os pacientes. Por quê? Que quando entramos na prática clínica, a gente para de fazer a utilização. A gente simplesmente para. Ai, Joana, eu uso. Tudo bem, você pode utilizar, mas tem muita gente, físio, de longa data, que para de fazer registro do paciente, que para de pedir diário miccional, que para de fazer controle miccional, que para de fazer diário evacuatório, que só fica nos relatos, enfim, começa a levar empurrando com a barriga. Não façam isso, tá? Não façam isso. Diário miccional reduzido, diário evacuatório, questionários validados para a prática clínica, fundamentais para a utilização. Não percam a mão de utilizar esse tipo de recurso, tá? Aqui embaixo vai ter um segundo link, que é só de materiais para vocês fazerem uso, tá? De registros, contrato, relatório de entrada, relatório de encaminhamento, relatório de alta, enfim, tudo que vocês precisam de documentação. Não deixem de fazer uso desse material, que até mesmo ele é super interessante para um marketing indireto, né? Porque quando o paciente circula com um documento preparado por você, o seu nome também vai muito longe. E por último, não menos importante, eu deixei um dos pontos mais... um dos dispositivos que mais gera conflito, tá? E se vocês comentarem aqui no vídeo me dizendo que querem saber mais sobre isso, eu vou trazer um vídeo para vocês diferenciando quais são os tipos de recurso, que é o biofeedback. Eu vejo muito, como eu falei para vocês, tem muito fisioterapeuta recém-formado que já sai comprando os aparelhos mais caros e às vezes não tem necessidade. O biofeedback é necessário, fundamental. Mas eu preciso entender o que é o biofeedback. Biofeedback é a tradução do que está acontecendo com o movimento muscular do meu paciente de uma maneira visual. E isso pode ser na tela de um computador, numa vareta, num fio subindo e descendo, enfim, tudo que seja visualmente, eu transcrevi o que está acontecendo de uma maneira visual. E para isso, né, a gente tem os biofeedbacks de visão, os pressóricos e também, né, os eletromiográficos. Também dá para utilizar de imagem, como ultrassom. Então, qual que eu vou investir? Aquele que se enquadra melhor no meu bolso e no meu público. Por exemplo, se você vai trabalhar com criança, você precisa ter o eletromiográfico. Se você vai trabalhar com gestante, você não precisa ter o eletromiográfico. Você pode ter muito bem um visual manual, né, como um expansor perineal que venha com um manômetro. Se você vai trabalhar com mulheres, o seu público específico vai ser mulheres acima de 40 anos ou mulheres adultas, não grávidas, você precisa de um biofeedback pressórico, principalmente. Então, depende muito do seu nicho. É preciso ter? É preciso, mas é muito mais importante saber usar o recurso, tá? Mas é fundamental que a gente tenha, sim, o biofeedback para que os exercícios sejam muito bem, melhor executados. Trouxe para vocês 8 pontos. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês do que realmente é necessário no atendimento na fisioterapia pélvica nesse começo, no que eu vou investir, o que eu não vou investir, tá? Coloquem aqui nos comentários no vídeo para eu saber quais são as principais dúvidas de vocês nessa continuidade, ou coloca lá na caixinha da mentoria gratuita que vai estar rolando todos os dias no Instagram, tá bom? Solta joinha para mim, se inscreve aqui no canal que muito vídeo bom vai subir para vocês.